Olá, eu sou a Rossana Abud, produtora rural, e estou aqui no nosso podcast Mulheres de Fibra, edição em alto mar. E nossa ideia aqui nesse podcast é mostrar histórias inspiradoras para que você que está em casa se sinta assim contagiado e inspirado a compartilhar essas histórias, e eu tenho certeza que de alguma forma você vai sair daqui com mais conhecimento. Então eu já quero começar agradecendo os nossos patrocinadores que estão tornando essa nossa viagem aqui maravilhosa, a Sumitomo e o Grupo Conecta, porque sem eles a gente não estaria aqui em alto mar compartilhando essas histórias. E se você ainda não está inscrito em nosso canal, antes de mais nada, já começa aí, se inscreve no nosso canal, já dá aí o seu joinha, que eu tenho certeza que esse episódio vai ser maravilhoso para você, e compartilha, tá bom? E agora eu quero falar com vocês, trazer aqui a história de uma produtora rural de Minas, da pecuária de corte. Eu adoro quando eu recebo aqui pessoas aqui da pecuária, que assim é um elo de identificação mais forte, né, comigo. E eu vou apresentar aqui para vocês a nossa convidada de hoje, Michele Moraes. Michele, muitíssimo obrigada. Muito feliz de estar aqui com vocês. Que legal, obrigada por aceitar a nossa história. Eu já quero começar. Você conte aí um pouquinho da sua história pra gente. Então, eu sou produtora rural, formada em administração de empresas, e há quase 18 anos atrás eu acabei assumindo a empresa. Os negócios foram fundados pelo nosso pai. Somos 3 filhas, a Cíntia, a Bianca e eu, a Michele, a mais nova. E a minha irmã mais velha até morava fora do Brasil, então quando ela chegou para poder assumir junto comigo, assim, meu pai morreu de forma muito inesperada e a gente muito nova, né, mulheres em suas trajetórias individuais, a gente acabou entrando nos negócios da noite para o dia, sem preparo, não teve uma sucessão planejada, né, a gente de fato assumimos de forma muito inesperada, assim, muito abrupta. Então foi um trauma assim, para nós no momento. E chegamos e assumimos os negócios, assim, começamos a trabalhar e aprender no dia a dia, com toda a equipe, com todos que estavam lá. E minha mãe junto, nos dando o apoio. A outra irmã nossa é médica, estava fazendo medicina ainda, estudando medicina. E aí começamos a tocar os negócios aí, aprendendo no dia a dia, porque a gente nunca tinha tido a experiência de trabalhar com ele. Eu acho que cada vez mais, né, Michele, o assunto da sucessão familiar é importante para que a gente não seja pego de surpresa. Isso. Né? Eu mesma, eu fico, em que momento será que a gente deve, enquanto empresa rural, falar sobre esse assunto que é pertinente? A gente não espera perder os nossos pais, porque a maioria dos negócios rurais são familiares, né? Sim. Então, a gente tem que aprender, mas é um assunto assim delicado. Às vezes a gente não quer pensar que a morte vai chegar, que é um assunto que mexe, né, com o nosso sentimento. E quando vocês se viram ali, né, com aquela realidade dura, porque vocês têm que enfrentar os desafios pessoais e têm que encarar um negócio, porque o negócio vai continuar, e acredito que deve ter sido realmente difícil, até porque vocês não estavam preparadas. Sim. Qual foi, assim, o momento, o seu maior desafio para você entrar no negócio? Você ainda como filha caçula, né? Esperava que as outras também assumissem, né? A gente, assim, é muito estranho quando você fala assim de planejamento, a gente até fala isso, que a gente não foi preparado, ao mesmo tempo a gente não estava pronta para aquele momento, assim, de entrar. Mesmo ele em vida, a gente não estaria pronta naquele momento. E ele, um mês antes dele falecer, ele teve uma reunião comigo. E ele chegou e falou assim: minha filha, você está muito verde ainda, vai estudar, vai viver as experiências, depois você volta. Então ele tinha me dado um prazo de 4 anos. Eu seria a possível sucessora dele, porque a minha irmã mais velha já morava nos Estados Unidos, a outra estudante de medicina. Então de certa forma, ele já me preparou para aquilo, né? Inconscientemente, sem saber da partida dele, mas ele também se achava imortal. Ele não imaginava que, né, o cara que está ali, que é o empreendedor, o que vai desbravando, ele não acha que ele vai
embora tão cedo. Então ele vai produzindo com toda a energia que ele tinha. Bem assim, um cara bem reconhecido, assim, começou de baixo e cresceu. Então era um líder, um empreendedor assim, admirável. E ele foi embora muito cedo, ele tinha 52 anos. Então ele estava num momento muito produtivo, né? Muito assim, enérgico. E faleceu de acidente de carro, indo para a fazenda. Então foi uma coisa muito inesperada mesmo. Então o desafio maior foi a gente aprender do negócio, a gente ganhar legitimidade perante as pessoas que estavam trabalhando com a gente e também as pessoas que eram parceiros da empresa, seja clientes, fornecedores. Então isso assim, quem que é essas meninas aí? Será que elas, né, as filhinhas de papai, será que elas estão preparadas para isso? Mas a gente sempre foi criada de maneira muito assim, tanto ele, meu pai, quanto minha mãe, sempre incentivou a gente muito assim, desde nova, a ter iniciativa, a ser mais proativa, a ir para fora do Brasil, estudar inglês. Então, assim, a gente sempre foi empurrada para frente, entendeu? Assim, de soltar a gente ali no penhasco para poder voar. Exatamente. Eu quero fazer um parêntese aqui, gente. Nós estamos num navio em alto mar e aqui ao nosso lado está acontecendo um evento maravilhoso, grandioso, com muitas mulheres aqui compartilhando suas experiências. Então, se vocês estiverem ouvindo aqui um barulho, é porque o negócio está agitado, né, Michele? Não, está muito agitado. Nós estamos navegando e tem hora que balança. Assim. Exatamente, exatamente. Mas, Michele, como você falou, e os desafios dentro da porteira também acredito que foram muito resistentes, porque o agronegócio, gente, é um ambiente ainda muito masculino. O protagonismo feminino vem crescendo a cada momento, porque ao lado de um homem sempre tem uma mulher, uma esposa que está ali gerindo na fazenda, mas de certa forma esse protagonismo vem ganhando espaço, mas né, acredito que há 18 anos atrás era muito mais difícil, era pior, sem para a área dúvida. De pecuária, então, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, a gente sabe masculino. Que os desafios existem realmente, mas em que momento você identificou que não, agora, porque você teve que mostrar, né? Acredito que com conhecimento, você teve que ir atrás, aprendendo com o pessoal que estava ali na lida, né? Em que momento você acha que essa chavezinha virou e você disse, não, agora estou me sentindo pronta, realmente eu precisei desses anos. Em que momento você identificou essa virada de chave? A gente, além de produtor rural, a gente tem uma fábrica de fertilizantes, que chama Duofértil. Então, assim, que é um ambiente também extremamente masculino, como da pecuária. Até hoje ainda a gente tem, né, eu acho que a gente nunca está pronta, assim, tem desafios, acontecem alguns episódios aí que a gente ainda fica tentando provar que conhece ou que tem capacidade, competência para aquilo. Mas eu sempre procurei, assim, aprimorar, sabe, os conhecimentos, aprender com as pessoas, com aqueles que estão muito tempo de mercado, sejam homens ou sejam mulheres. Eu sempre precisei muito dos homens ao meu lado para estar comigo, para eu ter segurança também com eles. Então, uma troca, assim, sempre foi eu acho que até hoje, assim, eu aprendo muito e lá atrás eu acredito que era muito mais difícil, porque era nova e mulher, então foi mais desafiador, mas isso nunca me impediu de seguir em frente, assim, de enfrentar as situações, de poder aprender, de poder expandir os negócios, de poder sentar numa mesa e negociar, sabe? Sempre foi, assim, uma coisa leve para mim, assim, sabe? Porque eu acredito que ter assumido os negócios já foi pesado demais. Já tinha um excesso de autocobrança, já tinha que lidar com aquele desafio, né? Aquele trauma da família, toda a questão emocional, os conflitos que a gente passou. Então de certa forma, lidar com quem ainda estava naquela posição de não aceitação, assim, da minha posição de líder nos negócios, eu não colocava isso como pesado, sabe? Então eu estava ali aprendendo mesmo no dia a dia e de forma humilde. Eu acredito que as pessoas que trabalham com a gente, e a grande maioria está até hoje com a gente,
Assim, já tem funcionários com 30 anos de empresa. Com quantos anos você assumiu a empresa? Eu tinha 22 para 23 anos. Estava muito nova ainda, então... Mas é bom poder olhar para trás, sabe? Ver o quanta coisa boa foi feita, quantas vitórias a gente teve. Aprendi muito com a minha irmã a gente comemorar, porque no início a gente fechava um negócio, sentava numa mesa, fechava um contrato, ou resolvia uma questão, um problema, e a gente não comemorava. A gente ia tocando assim de forma muito automática. Então depois a gente foi apreciando essa jornada, Esse sabe? momento, né? Você acredita que lá na fazenda, eu digo que a gente tem que ter fé, foco, força e festa. São os 4 Fs, sabe? Maravilhoso. Eu sempre falo isso porque eu acho que a gente tem que celebrar realmente os momentos e às vezes na correria, né? A gente passa por desafios, angústias e a gente esquece desse momento. Aconteceu isso lá atrás, né? Assim, a gente como a gente teve que aprender a lidar com isso, assim, com essas situações, a gente não pôde muito comemorar, entendeu? Sim. A gente estava, parece que numa postura de estou fazendo mais do que a minha obrigação. Sim. Então depois a gente foi se soltando mais. E validando, né? Validando. E sendo grato também consigo, com a sua jornada, né? Então, graças a tudo isso a gente amadureceu, a gente tem mais sabedoria, né? A gente tem um apoio da minha mãe, que foi extremamente importante, a questão emocional. E somos muito unidas, porque a gente ouve tanta história, né, de famílias que após a perda de um ente querido começam a entrar em conflito. Então, assim, a gente teve muito suporte, assim, da nossa mãe, a gente é muito unida, a gente se ama muito. Então, mesmo tendo algumas discussões, algumas divergências, a gente se ama muito e tá ali honrando o nosso legado. Você sente, assim, que nesse seu caminho, assim, de mulher, na sua trajetória pessoal, você teve que fazer muitas renúncias para assumir esse protagonismo? Ah, sim, com certeza. Eu acho que a vida é feita de escolhas. Até lá atrás eu pensava assim, nossa, eu não tinha muita escolha, eu caí de paraquedas nesse negócio e agora eu vou ter que assumir. Não, a gente escolheu assumir. Então eu demorei um pouco a entender para entender isso, que aquilo era uma escolha, né? Então assim, abdiquei da minha vida, a minha trajetória que estava ali já traçada por mim, para estar no negócio da família. Então foi uma escolha lá atrás, já foi uma renúncia lá atrás, quando eu decidi ir para Patos de Minas, assumir os negócios, estar junto da família. E lá na frente, algumas questões pessoais também. De não ter casado no momento que eu poderia ter casado, que eu estava namorando um relacionamento bem firme. Eu acabei não escolhendo casar também lá atrás. Eu ouvi até essa história ontem, né, durante as palestras, assim, que algumas escolhas que você faz e a renúncia de outro lado, você acaba abdicando mesmo, né? Abdicando de algumas coisas. Então, e na época eu achava assim, eu não vou dar conta de casar. Se eu casar, eu não vou conseguir conciliar essas duas coisas, trabalho e casamento. Mas no fundo todo mundo dá conta, né? Eu acho que eu não tinha maturidade para isso, assim. E eu abracei a causa ali com tanta unhas e dentes, assim, literalmente peguei no chifre do boi mesmo, que aquilo ali para mim foi muito... Já era o meu propósito de vida naquele momento, né? Então eu acho que é um pouco isso. E eu acho que o agro, ali na pecuária que a gente lida com os animais, acho que de certa forma é um ambiente que a gente se completa, se né? completa, né? Se energiza. Quando eu tô na fazenda, assim, é um lugar que sempre me emociona, sabe? Quando eu tô ali com eles. Também. Eu adoro, sabe? Quando eu chego na fazenda e a hora que os meus colaboradores estão na hora do almoço e que eu tô ali e coincide com a hora que eles recebem ali o trato e eles ficam comendo, eu gosto de ficar olhando. Isso tão revigorante, né? Eu acho que nós da pecuária, assim, a gente tem esse plus a mais ali no nosso negócio, né? Eu me sinto muito bem na fazenda. A fazenda chama CBM. Inclusive, foi meu pai, junto com a minha mãe, escolheu esse nome, que é Cíntia, Bianca e Michele. Então, as iniciais das 3 filhas. Assim, já com esse propósito de nos unir. Então, toda vez que eu chego lá, eu me sinto até mais próxima dele. Vejo as pessoas que estão lá até hoje, que é da época dele. Então, assim, se passaram quase 18 anos. Então, tem uma equipe, tem um time que honra, sabe, a história. Honra tudo que foi construído, tudo que ainda está sendo construído.
sabe? Tudo que a gente tem levado para a fazenda, a gente faz trabalho de planejamento, de processos, de bem-estar animal, de treinamentos, tecnologia. Então, assim, tudo a gente tem feito e as pessoas se sentem muito bem lá. Eu também tenho prazer de estar com eles almoçando e conversando, ouvindo as histórias deles também. E quais práticas na fazenda você, hoje como gestora, você vê que você implementou após, né, essa perda? Quais, assim, o que é que você olha para trás e diz, olha, eu consegui, sabe, dar uma contribuição nesse sentido para o negócio. Você porque o nosso olhar feminino, eu acho assim, por exemplo, a minha contribuição na fazenda é muito isso, o bem-estar animal, essa sensibilidade com os colaboradores, a responsabilidade social com o entorno ali da fazenda. Como você sente que a contribuição feminina mudou a gestão que seu pai tinha ali? Lá a gestão da fazenda era um olhar muito mais técnico ali, né? Assim, produzir, aumentar o número de cabeças, sem olhar muito a questão da produtividade, do suporte, da lotação. Então era no modo antigo ali, né? Tocando a fazenda. E meu pai queria descansar lá, assim, era um momento que ele queria... Ele levava aquilo ali muito como hobby, assim, como um prazer ali de estar ali. Então, quando eu fui assumir a fazenda, eu fiquei ainda nesse modus operandi um bom tempo. Depois eu fui entendendo, assim, como administradora, eu precisava levar gestão para o negócio da fazenda, né? Profissionalização. Então, para mim, facilitou o meu trabalho e facilitou o trabalho do time também. Quando a gente faz essa gestão da comunicação, essa gestão das informações. Então, a gente plantou software de controle lá, a gente faz reuniões gerenciais, reunião semanal com a equipe, sempre no curral, todo sábado de manhã. A gente leva muito treinamentos, então assim, mudou completamente uma gestão profissional, né? O modelo do negócio. O modelo do negócio, as pessoas se sentem muito mais pertencentes à empresa, né, como um todo. A fazenda é uma empresa, então essa visão começou lá em 2017, que eu comecei, eu preciso levar essa visão empresarial para a fazenda. Eu não aguento desse jeito, assim, tocando de qualquer jeito mais. Então, hoje, todo mundo se envolve, o pessoal do Ofert também, a gente tem um back office, que eles também participam da gestão. A gente faz um encontro do time de ouro, sempre em janeiro, que a gente revisa o plano tático. Então, assim, melhorou muito, assim, é muito tempo, assim, demorou um pouco para eu cair a ficha, mas depois que eu fui entendendo, isso para mim se tornou mais fácil também. Eu pude ficar mais tranquila com um plano desenhado, com as metas, né, com tanto estratégia, financeiras. né? Que aí você tem um planejamento e, claro, você tem que executar aquilo dali, mas realmente dá uma tranquilidade, dá né? uma tranquilidade. Você fica com um objetivo, exatamente. Né? Não fica e as pessoas coisa. precisam pertencer daquele planejamento. Os colaboradores, eles precisam saber onde a gente quer chegar. Onde que a gente né? tá Por isso indo. que é tão importante você ter uma boa gestão. Hoje é super organizado, assim, a fazenda, ela é outra fazenda. A gente tem até um quadro, o quadro de gestão à vista, onde a gente mostra todos os indicadores financeiros, todos os indicadores produtivos, né, o que a gente vai ter de plano de suplementação, da parte sanitária, todos os manejos que estão agendados para vir. Então, a equipe fica sabendo o que está acontecendo, né? Por que a gente está fazendo aquilo no dia a dia, né? O feijão com arroz ali, né? Não, é importante. Lá na fazenda você falou aí dos manejos e toda vez que a gente leva o boi no curral para fazer acompanhamento do ganho de peso, a gente sempre comemora, sabe? Porque nós temos as metas, né? As festas. E então quando dá assim, sabe, 12 arrobas, ponto 3, aquele ponto 3 Isso aí. vira um pulo, sabe, no curral. A gente tem que comemorar. comemorar, é muito importante. Então, assim, eu quero pontuar aqui assuntos muito importantes que você falou, né? A problemática da sucessão familiar. Quanto mais cedo a gente faz isso, né? Acredito que os nossos pais realmente eles querem ser imortais, né? E que bom seria se eles fossem realmente. Exato. Então, assim, o planejamento, a gestão que você falou, como é importante encarar time, o negócio como uma empresa, né? E o agro, especialmente na pecuária, eu vejo assim esse grande gargalo que a gente tem de profissionalizar aquilo dali, né? Quando eu vejo essas empresas de grãos, elas
têm um esquema muito mais profissional. A Sim, gente na estão mais pecuária avançados. estão mais avançados. A gente tem aí, então, você pecuarista, por favor, faça que nem a Michele. Mudou bastante. Mudou, assim, isso eu levo muito assim um olhar feminino. Acredito que a gente tem esse cuidado, porque a gente tem o cuidado com as pessoas. E para a gente gerir as pessoas, a gente precisa... A gente acaba gerindo tudo, a né? A gente tem uma visão mais detalhista, exatamente, né? É uma visão mais detalhada. E eu até queria complementar, assim, que toda essa dificuldade que a gente teve de trocar com as pessoas, trocar com as fazendas, com outros produtores rurais, profissionais, a gente até sabe que enfrentou. As pessoas, cada um produtor é muito... Ainda mais mineiro, assim, cada um no seu muito cantinho, conservador. no seu quadro, muito conservador. Então a gente sentiu essa dificuldade, ninguém chegava para ajudar, mas eu sempre corri atrás para pedir ajuda, sempre fiz isso. Mas aí a gente criou recentemente uma nova empresa que chama Colmeia Hub de Negócios. Esse Colmeia Hub é justamente para isso, para as trocas, para a gente buscar a profissionalização, seja uma empresa urbana ou empresa rural, a gente poder encontrar mais assim com aqueles players, né? Com ferramentas, qual software que você está usando, quem que está te ajudando ali num serviço ali para governança corporativa, quem está fazendo o seu trabalho ali para uma certificação de sustentabilidade. Então, assim, todos os players, os atores do agro estão se encontrando nessa empresa nossa, que chama Colmeia Hub de Negócios. Parabéns. Com esse propósito justamente Olha aí, uma de inovação, conectar. Exatamente, de conexão e o quanto isso é importante, né? Isso. E serviu para você também. Serviu para nós. Hoje a gente faz isso assim, é um trabalho de muito amor, né? Porque a gente passou por isso, a gente sentiu muito uma liderança muito solitária, né? Então hoje é o momento que a gente chega, a gente traz profissionais para trazer diversas pautas para participar. Então, fica em Patos de Minas também, no mesmo endereço da Duo Fértil. Então, hoje é um momento que todo mundo, eu quero ir lá no evento Colmeia. Então, tem agtechs também que estão fazendo cursos lá, treinamentos. Então, tem uma agenda assim para o ano inteiro. Esse próximo mês agora já tem uma agenda cheia de eventos lá e todo mundo está participando. Olha, parabéns. Olha, você que está aí, ficou até aqui assistindo esse episódio, aproveita, se inscreve, curte, que o nosso intuito aqui é compartilhar dores também. Isso. E você vê que as suas dores daí são as nossas aqui, né? Você vê a Michele aí passou, né, por uma trajetória pessoal que impactou diretamente no seu negócio, Isso. né? E hoje ela está aqui contando a história de vida. Eu tenho certeza que você, em algum momento, vai se conectar com a Michele. Sim, essas dores, na verdade, nos fortalecem. Nos muito, fortalece, né? Nos fortalece. Michele, agora a gente está chegando no final aqui do nosso episódio, então a gente vai aqui para uma rapidinha. Eu falo aqui uma palavra e você retorna exatamente. Uma rapidinha. Família. Família é minha sustentação. Sonho. Continuar levando conhecimento para as pessoas, trocas, viver uma jornada linda, alegre, feliz. A Michele hoje. A Michele é uma pessoa mais equilibrada, podendo conciliar, né, todos os fatores da vida, curtindo mais, sendo mais feliz. Pecuária. Pecuária é uma atividade muito linda, é uma atividade... É uma atividade arriscada no sentido de ter um ativo vivo e é alimento para o mundo, né? Uma commodity. Exatamente. Michele, muitíssimo obrigada. A sua participação aqui engrandeceu esse nosso Mulheres de Fibra em Alto Mar. São Navegando histórias juntas. Navegando juntas. São histórias como as suas que assim nos enchem de orgulho de poder divulgar, comunicar para o nosso Brasil, porque eu acho que a gente tem que cada vez mais mostrar grandes exemplos para que a gente se fortaleça. Isso. Né? E cresçamos juntas, unidas, com uma cadeia produtiva cada vez mais próspera, alimentando o mundo, com responsabilidade social, com segurança alimentar, porque é isso que o Brasil é capaz e é isso que a gente quer mostrar para o mundo, né? Isso. Um prazer estar aqui com você também. Prazer estar com vocês aí. Obrigada pela oportunidade de poder contar um pouquinho da minha trajetória. É muita história, né? Já passaram muitos anos, mas
um pouquinho que eu possa contar aqui para vocês, eu já me sinto muito feliz, assim, de saber que a gente consegue chegar lá, que a gente tem os nossos desafios, mas que a trajetória pode ser linda, né? E poder contar a história depois para todo mundo. Exatamente. Né? Muito obrigada. Vocês estão vendo que o evento aqui segue lindo. Nós estamos no nosso cruzeiro em Alto Mar. Mais uma vez eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Sumitomo e ao Grupo Conecta, que faz esses episódios Mulheres de Fibra em Alto Mar serem possíveis. Lindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Curta esse episódio, agora que você já ficou até aqui, comenta que a gente quer um feedback de vocês, tá joia? Muitíssimo obrigada e fiquem ligados nos próximos episódios.